Olá, meus amigos, professor Aurélio de volta aqui. Vamos continuar trabalhando os aspectos gerais da LINDB nessa introdução ao direito civil. E agora vamos trabalhar um tema realmente super importante, que a gente começa a extrair do artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB. Vamos estudar a repristinação e a diferença de repristinação para efeito repristinatório das decisões judiciais em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Um tema realmente, bem interessante aqui. Olha só, quando a gente fala em repristinação, nós estamos falando em uma situação que decorre de um fenômeno legislativo. A repristinação ocorre quando uma lei anteriormente revogada retoma sua vigência em razão da revogação da lei revogadora. Não é um trava-língua, é fácil de entender. Veja, é um fenômeno legislativo que pressupõe a sucessão de 3 leis no tempo. E é exatamente o que está previsto no artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB. Olha como dá até para desenhar aqui na tela esse fenômeno. Vamos pensar da seguinte maneira. Imagina que a gente tem a Lei A em vigor. E aí vem a Lei B, só corrigindo aqui, vem a Lei B e revoga a Lei A. Mas uma revogação. Ok? Posteriormente, vem a Lei C e revoga a Lei B. Se isso fizer com que a Lei A retome a sua vigência, o nome desse fenômeno é repristinação. Percebe que a Lei C, ao revogar a Lei B, se isso fizer com que a Lei A retome a sua vigência, o nome desse fenômeno é repristinação. Por que eu digo se isso fizer? Porque no ordenamento jurídico brasileiro, por conta do artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB, a repristinação, ela é a exceção. Ela só é possível se tiver prevista expressamente na lei. Então, só vai ocorrer a repristinação se a Lei C, ao revogar a Lei B, expressamente disser que a Lei A retoma sua vigência. Aí a Lei C, ela vai ter um efeito revogatório da Lei B. Toda lei tem um efeito revogatório em potencial, Porque toda lei nova revoga a lei anterior que seja com ela incompatível ou que trate inteiramente do tema. Então, a Lei C tem um efeito revogatório, que pode ser expresso ou tácito, mas ela pode ter um efeito repristinatório, que tem que ser sempre expresso. O efeito repristinatório das leis deve ser sempre expresso. Mas a gente tem também, o efeito repristinatório das decisões judiciais, que é diferente do efeito repristinatório da lei, que é sinônimo de repristinação. Então, eu vou até colocar aqui no material para vocês, terem a noção. A gente pode falar em efeito repristinatório das decisões judiciais em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Tá certo? Efeito repristinatório das decisões judiciais em sede de controle concentrado
de constitucionalidade. O que é isso, professor? Olha só, vamos anotar primeiro o conceito. O efeito repristinatório das decisões judiciais em sede de controle concentrado de constitucionalidade acontece quando uma lei anteriormente revogada retoma sua vigência em razão da declaração de inconstitucionalidade da lei revogadora. Então, uma lei anteriormente revogada retoma sua vigência em razão da declaração de inconstitucionalidade da lei revogadora. Perfeito? Vamos entender isso na tela? Vamos imaginar aqui que a gente tem a Lei A, feliz da vida, produzindo seus efeitos. Posteriormente, vem a Lei B e revoga a Lei A. Porém, depois, a Lei B tem a sua constitucionalidade questionada numa ADI perante o STF. E o STF declara inconstitucional a Lei B. Quando o STF declara inconstitucional a Lei B, ele atinge a vigência ou o vigor da norma? Quando o STF declara inconstitucional, essa lei deixa de existir? No direito brasileiro, a declaração de inconstitucionalidade tem natureza jurídica de declaração de invalidade da norma. Então, quando o STF declara inconstitucional uma lei, ela perde o seu vigor, a sua capacidade de produzir efeitos e não a sua vigência. Porque o artigo 2º da LINDB diz: só uma lei nova pode revogar a lei anterior. Só o Poder Legislativo pode atacar a vigência. Então, por exemplo, o STF declarou inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil, que trazia um regime sucessório para o companheiro diferente do cônjuge, no 1829. Mas se você for no seu código agora, está lá o artigo 1790, porque ele não foi revogado pelo Congresso, mas ele não tem mais efeitos, porque perdeu o seu vigor. Então, o que acontece aqui? Nesse caso, a regra é, quando uma lei é declarada inconstitucional, como ela é declarada nula, ela não produz efeito e nunca deveria ter produzido efeitos, porque o ato nulo, ele é nulo desde a origem. Então, em regra, a decisão de inconstitucionalidade do STF tem natureza o quê? Ex tunc. Natureza de invalidade, né? Mas com efeitos ex tunc. Então, em regra, a Lei A vai retomar a sua vigência. Então, enquanto a repristinação ou o efeito repristinatório da lei é a exceção, tem que estar expresso, o efeito repristinatório das decisões judiciais em sede de controle concentrado é a regra. Porém, o STF, com base no artigo 11, parágrafo 2º da Lei 9868 de 99, pode modular esses efeitos. Se o STF entende que a Lei B é inconstitucional, mas a Lei A também é, por exemplo, ele pode dizer que, ao declarar a Lei B inconstitucional, isso não fará com que as leis anteriormente revogadas por ela retomem a sua vigência. Então, excepcionalmente, ele pode conter esse efeito ex tunc. Então, o efeito repristinatório ele é a regra, mas pode ser evitado por declaração expressa na decisão. Perfeito? Isso é fundamental que você entenda. Então, olha como pode vir uma baita pegadinha na prova, porque muita gente só decora assim: repristinação é diferente de efeito repristinatório, mas tem que lembrar, é diferente de efeito repristinatório das decisões judiciais em sede de controle concentrado, porque o efeito repristinatório da lei é o que gera a repristinação. Então, olha como caiu na prova de juiz de São Paulo. O denominado efeito repristinatório da lei e não da decisão judicial. Então, a gente está falando aqui propriamente de
repristinação, artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB. Segundo entendimento majoritário, foi adotado como regra geral. Não, efeito repristinatório da lei é exceção. Segundo entendimento majoritário, não foi adotado como regra geral no direito brasileiro. Implica a restauração da lei revogada se extinta a lei revogadora, a causa determinante da sua revogação. Perfeito, correto. Gabarito é a letra B. A letra C está errada, que fala regra geral. Letra D está errada, porque fala regra geral. Viram como, depois que você estuda um tema que é relativamente teórico, fica muito mais fácil acertar a questão. Aqui não bastava você ler a letra da lei, eu sempre falo isso. Já passou a época de prova de primeira fase e ser só decoreba da lei. Você precisa entender. Então eu vou dividir tarefas. Quando for para ler a letra da lei pura e simples, eu já falei, leia a LINDB inteira. E aqui você vem comigo trabalhando esses aspectos. Tá certo? A gente se encontra na próxima aula. Até lá! Tchau!